eu gostaria, então, de iniciar essa live pedindo para que você se apresente novamente, por favor. Meu nome é Vicente Pissetti, sou médico naturopata, especialista em medicina ayurvédica. Também trabalho com terapia ortomolecular e desenvolvi um sistema bem interessante, que é o método Vicente Pissetti de yoga terapia clínica. Então, sou um pesquisador, um amante da arte clínica, da arte médica, e tento levar sempre, da melhor maneira possível, tudo isso de uma maneira fácil e agradável para as pessoas. Isso, muito bem. Então, ótimo. Então, vamos já começar aí a nossa conversa. Então, qual que é a importância da respiração na perspectiva da Ayurveda e do Yoga, né? E eu sei também que tem um nome, né, para respiração aí na Ayurveda. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Isso, então é um tema muito interessante, né? A respiração, ela não é só para atividade física, ela é para tudo, tá? Então, em medicina ayurvédica, e vamos falar assim mais do yoga terapia, nós utilizamos o termo pranayama, tá? Pranayama são exercícios respiratórios, tá? Que controlam, têm a capacidade de controlar a nossa bioenergia, tá? Então a gente só está vivo porque temos bioenergia suficiente no planeta que dá as condições, né? E que mantém todo o equilíbrio para a gente poder viver com tranquilidade. A questão da respiração, ela é muito, mas muito legal. Por quê? Olha só, a gente pode ficar dias sem beber, dias sem comer, mas poucos minutos, poucos segundos sem respirar, né? Então ela é de vital importância. Hoje pela manhã, até eu gravei uma chamada, que eu fiquei fazendo 1 hora e 30 minutos só de exercícios respiratórios. Para o quê? Para captar bastante energia vital, né? Então eu estou com uma semana corrida, estamos gravando aqui documentários da minha vida. Então assim, tá uma correria total. E para eu ter toda essa energia, eu tenho que respirar muito bem, e profundo, e saudável, para manter esse vigor e estar aqui com vocês passando, né, informações com qualidade, né? Então, a respiração, ela está ligada ao prana. O que é o prana? Tá? Prana, para os hindus, significa energia vital. Os chineses chamam de Qi, energia vital. Os japoneses chamam de Ki, energia vital. Então, ou seja, pode mudar a língua, pode mudar o país, mas a questão é a mesma, né? Então, o prana é tudo que circula no nosso universo, né? Sem prana não existe vida, não existe nada. Agora, o que acontece? Os mestres yogis, já remontando mais ou menos 7.000 anos, eles desenvolveram técnicas. Então, eles viviam nas florestas, nas montanhas, a mais famosa é a montanha do Himalaia, onde foi desenvolvido exercícios específicos, com anos e anos e anos de treinamento. E eles começaram a observar que eles conseguiam aumentar a longevidade através daqueles exercícios. Então, a pele deles ficava muito bonita, a questão do envelhecimento, né? Eles começavam a envelhecer mais devagar, né? Então tem registros na história médica indiana, tem registros, eu também tive a oportunidade de conhecer yogis que passaram dos 100 anos, passaram dos 150 anos, tá? E até mais. Então isso é uma novidade ainda, principalmente para a parte ocidental, mas já pesquisadores já estão, né, trabalhando nessa ciência, pesquisando, descobrindo qual que é o segredo, tá? E o nosso corpo, ele foi preparado, tá? De todos nós, não tem diferença, para captar essa energia, né? Então, como falei, né, no Ocidente a gente não tem essa questão ligada muito da profundidade da respiração, né? A gente sempre está ligado naquela questão do exercício, atividade, tive um susto, tive um estresse, mas não aprendemos a controlar a respiração. E esse é o ponto que eu quero chegar hoje. Como controlar, como otimizar a nossa fisiologia através da respiração correta. Não conta tudo agora. Vamos conversar mais um pouco sobre isso. Então, eu achei interessante a gente falar agora o que é uma respiração correta. Porque eu acho que você colocou muito bem, Vicente, que a gente não sabe respirar, a gente não sabe aproveitar ao máximo a nossa capacidade respiratória, nem mecanicamente, né? O que eu quero dizer com mecanicamente?
nem como a mecânica da respiração, que é a descida do diafragma, abertura das costelas, subida do externo, a gente não tem feito muito. O que acontece? Eu vejo muitas pessoas com uma respiração só apical. O que isso quer dizer? As pessoas elas têm respirado muito só aqui em cima, né? Exato. Então a gente vê aqui só o externo se movendo. Mas, na verdade, a descida do diafragma, ela é responsável por cerca aí de 80% da tua capacidade respiratória. Então, quem não está com a mecânica respiratória adequada, não está conseguindo colocar todo o ar que deveria para dentro, não está aproveitando bem a sua capacidade pulmonar mecanicamente. Mas a mecânica é só uma parte da equação, não é mesmo? Exatamente, é bem isso, né? Então os músculos eles vão enrijecendo, né? E as pessoas estão sempre naquele automático, né? O certo, as pessoas têm que estar no aqui e agora. Todas as funções, as atividades que você estiver fazendo no dia a dia, você tem que estar consciente da sua respiração, tá? Não é fácil, eu sei, mas existem técnicas, existem treinamentos que você consegue fazer isso. E se você está consciente da sua respiração, você já entendeu todo o processo, né? Então, a qualidade pulmonar, a capacidade da oxigenação, hiperventilação, tudo isso melhora drasticamente. O próprio sistema imune, né? Ele está muito ligado à questão da respiração. A questão daquela, toda essa troca, né? Hematose, toda essa troca aí que é feita. Então, tu tem que aprender a respirar bem, né? Mas também tem que aprender também a expelir bem, né? Os gases. Uma detox. Muito bem. E a respiração quando a gente respira, quando a gente puxa o ar, quando a gente inspira, a gente está fazendo o que? A gente está trazendo o oxigênio para dentro. E o oxigênio, ele é algo essencial para a manutenção do nosso sistema, de Sim. tudo. Por exemplo, o cérebro, ele é um dos maiores consumidores de oxigênio que a gente tem. Todos os nossos tecidos, e o que eu quero dizer com tecido? Osso, músculo, ligamento, sangue, tudo precisa de oxigênio. Para você funcionar bem, você precisa de oxigênio, você precisa estar bem oxigenado. E quando a gente expira, a gente libera o gás carbônico, que é o que vai sobrar depois de tudo isso, como se fosse um lixo, mais ou menos, né? O subproduto que a gente precisa eliminar, porque senão a gente começa a ficar intoxicado no nosso corpo, como você muito bem colocou, usou a palavra detox. Se a gente precisa de oxigênio, se o oxigênio é essencial para a nossa vida, para a nossa existência, a respiração ela pode ser um componente no tratamento de doenças? Com certeza, né? Eu falei ontem um pouquinho na live, né? Quis aprofundar mais agora aqui. Que é a questão, por exemplo, da depressão, né? Da ansiedade. Então, olha só, uma pessoa que ela está deprimida, o que acontece com ela? Ela não quer levantar 5 horas da manhã, fazer sua meditação, uma caminhada, um treino, certo? Ela quer ficar dormindo, ela não tem vitalidade suficiente, né? Mas quando a pessoa está bem saudável, ela quer acordar de madrugada, ela quer fazer isso e aquilo, mil coisas, né? Então, a respiração, ela começa justamente como você falou, ela mexe, né, em todas as partes, né? Desligamentos, o teu cabelo precisa de uma boa oxigenação, pele, olhos, enfim, né? Órgãos principais. Então, quando você começa a aprender exatamente como você tem que fazer, olha o exemplo que eu vou dar. Todo mundo já viu, né, no Animal Planet. Você pega lá o Bambi, né, e ele está sempre correndo, e está o tigre atrás. E você vê, né, o leopardo, então está correndo. Você pode ver que ele começa a salivar muito pela boca, né? E ele tem que pegar o quê? Rapidamente esse animal, porque senão o outro é de longa distância. E o que acontece? A respiração, né, é muito maior. E muitas vezes, né, o leopardo perde pelo gás que a gente chama, né, pela energia. Então a respiração é fundamental para tudo isso. Muito bem. E ela pode ser uma peça fundamental no tratamento, inclusive, de questões psicológicas, né? Como, por exemplo, a depressão, quadros de ansiedade. Eu já vi lá no seu canal do YouTube. Quem não conferiu ainda, depois você passa ali o teu canal do YouTube. Lá tem um vídeo onde você ensina uma respiração para ajudar nesses quadros de ansiedade, né? Uma respiração bem fácil e com resultados assim fantásticos. Tá? Todo mundo pode fazer no horário do dia.
Ótimo. Então, a respiração, ela tem esse papel e ela pode ajudar no processo uma boa respiração ajuda no processo de cicatrização dos tecidos, como o Dr. Vicente falou, ajuda a dormir melhor, né, a acordar, a estar mais disposto, tudo melhora com uma boa respiração. Mas agora, já encaminhando aqui para o tema do nosso canal, que é exercício físico, né? Por que é importante a gente observar uma boa respiração quando a gente está fazendo o exercício físico? Bom, até pela questão postural, né? Você vê de longe uma pessoa que não respira bem, a postura já é diferente, né? E independente, vamos falar da musculação. A pessoa precisa o quê? De uma oxigenação muito boa, né? No sangue, o sangue levar até os músculos e para poder fazer todo, né, o processo. Claro que isso tudo não é só respirar. Uma boa nutrição, sempre falo, uma boa nutrição é muito, muito, muito importante, né? Quantidades adequadas de proteína, de água, vitaminas, minerais, carboidratos, enfim, né? Todo o equilíbrio. E junto com uma respiração apropriada, né? Então ela pode evitar até muitas lesões, tá? A pessoa que respira muito bem, tá? Dificilmente vai ter lesões, tá? E já isso é muito legal. E também a questão da força. Você pode aumentar muito a sua força, né, através da respiração. Então, você pode, de repente, contar aquela aula que a gente fez, né, como dar um resultado. Né? Você consegue até ter mais força muscular, né? Você consegue subir o peso com a respiração correta. Né? Porque ela te dá essa capacidade, ela te dá essa energia. Né? Então, é bem interessante isso. E falando sobre essa experiência, porque eu não sei se vocês já ouviram o Vicente falando em outros momentos, ele fala muito sobre essa questão de meditação científica, de trazer a ciência, e às vezes as pessoas podem não parar para perceber e para pensar o seguinte, que, gente, a ciência nada mais é do que a experimentação e a comprovação. Então, nós mesmos podemos fazer vários experimentos científicos durante a nossa vida e durante o nosso dia a dia. Eu acho que isso é uma questão muito interessante, fazendo apenas um parêntese, que é uma outra coisa que eu já ouvi você falando várias vezes. Ele fala assim, ó, não acredita em mim, tenta, experimenta, veja se dá certo para você. E isso é muito legal. Então, nessa linha da experimentação, a gente fez uma aula, o Ian estava lá com a gente, fazendo uma aula de Muay Thai, e onde eu pude testar a respiração de várias formas diferentes, e eu pude ver que realmente que dá diferença na sua capacidade enfim, de gerar força, de conseguir executar um movimento com uma potência, uma palavra melhor, uma potência maior. Então, tem sim uma correlação aí importante da gente observar nos exercícios físicos. E não é só na musculação, como você falou, é em toda a nossa vida e são em todos os exercícios que a gente realiza. Na corrida, a gente tem que observar uma respiração correta, é extremamente importante, né? Nas aulas de luta, como eu falei, o Muay Thai aí também é extremamente importante. Então, em todas as modalidades, a gente precisa observar a respiração e veja se eu estou correta no meu pensamento também. A gente precisa também, a todo momento, durante o nosso exercício, durante a nossa atividade física, estar escutando o nosso corpo. Porque às vezes o que eu vejo é que as pessoas ficam presas a um modus operandi respiratório, porque a gente viu às vezes num filme, ou a gente leu em alguma revista, ou a gente viu em algum lugar que tinha que respirar de uma determinada maneira. Mas o teu corpo vai também te ajudar a dizer como você precisa respirar. Às vezes você está sentindo aquela necessidade de colocar mais oxigênio para dentro, porque o teu corpo está pedindo mais oxigênio, mas você fica preso no determinado padrão respiratório. Isso não parece ser uma boa escolha. É muito interessante. Vou dar um exemplo assim. Você imagina uma pessoa que tem o treino às 7 horas da manhã programado, tá? E aí vai dormir, fecha todo o quarto. Então você imagina como que fica aquela respiração, aquele oxigênio na madrugada, né?
Então, a pessoa às vezes comeu muito, está roncando bastante, tem apneia, enfim, outras dificuldades aí. E muitas vezes a pessoa acorda com dor de cabeça. E a pessoa acha assim, o travesseiro está errado, eu tenho que trocar o travesseiro. E muitas vezes a pessoa não está respirando corretamente. Olha que interessante. Então, nós yogis, nós utilizamos até um método correto, tá, para dormir. Tá? Para poder potencializar o cérebro, porque o nosso cérebro não para. Né? Então, a gente está sempre criando coisas. Então, você imagina você chegar, pô, tô com dor de cabeça. O teu treinamento, se você é um atleta de ponta, por exemplo, vai ficar completamente prejudicado. Né? Então, é muito interessante essas coisas. Então, tem que observar, como você falou, o corpo, né, o tempo todo. E lembrar também, foi muito interessante que você trouxe essa correlação entre o sono e a respiração. Porque para você poder ter ganhos, né, você precisa ter uma boa noite de sono. O sono é importantíssimo. E às vezes o que acontece? As pessoas falam assim, nossa, mas eu tô treinando e eu não tô conseguindo ganhar, seja lá qual é o objetivo da pessoa, os mais variados objetivos, eu não tô conseguindo ver resultado. Mas será que a tua respiração tá ok? Será que a tua noite de sono está ok? Será que a sua alimentação está ok? Porque sem nutrientes não tem construção de tecidos e nem bom reparo tecidual. Então é importante a gente lembrar e salientar sempre que é um conjunto que faz o sucesso. Você pode estar dando o estímulo mais impecável em termos de exercício físico. Sim. Mas se todas essas variáveis não tiverem ajustadas, isso vai afetar o resultado, não é mesmo? Com certeza, até porque para um crescimento, por exemplo, de massa muscular, para uma qualidade corpórea, vamos dizer assim, você precisa de que os hormônios estejam numa frequência, né, na orquestra toda trabalhando corretamente. Então, à noite é produzido muitos hormônios. Né? Então, a gente tem que ver, tem pessoas que vão dormir já com o cortisol alto, que devia estar baixando. Né? Hoje em dia, eu tenho um gráfico aqui que eu tenho dados americanos só, mas a curva do gráfico é muito interessante. As pessoas estão chegando, tá, no horário das 6 horas e não está baixando. Né? Então, você imagina. Então, tem várias coisas aí que também estão atrapalhando o sono, né? Não é uma coisa só. Mas é muito interessante. Então, vai mexer bastante. Então, se você depende de hormônios para ter um crescimento, um ganho, né? Metabolizar os nutrientes, uma boa noite de sono é fundamental. Então, tem que cuidar. Né? E veja bem, olha que interessante. O exercício físico, você falou da questão do estresse, o exercício físico é um fator que te ajuda a lidar melhor com situações de estresse no trabalho. Tem várias pesquisas que falam sobre os benefícios do exercício físico em situações de estresse, de ansiedade, de quadros depressivos e tudo mais. E a respiração também. Sim. Então, imagina que interessante que é, na verdade, se a gente começa a juntar várias peças desse quebra-cabeça e começa a colocar tudo para nos ajudar a ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, a lidar melhor com as situações de estresse, a gente alia aí o exercício físico a uma boa respiração, uma melhora no padrão respiratório, me parece que é uma decisão que pode te levar a ter ganhos e resultados muito interessantes. Com certeza. Olha que interessante isso aqui. Por exemplo, na medicina ayurvédica e no próprio yoga, a gente fala que o prana, essa energia vital, ela está em todo lugar, mas ela se centraliza no organismo, principalmente entrando pelo coração, né? Então, você vê, o coração depende muito. Até quando você está com infarto, né, você é colocado no choque. Então, o quê? Para dar aquela onda, né, magnética da coisa. Então, para você ver a quantidade de mitocôndrias, por exemplo, né, que são mitocôndrias cardíacas, o coração é o órgão que mais precisa dessas mitocôndrias cardíacas. E a mitocôndria é responsável, né, pela respiração celular, né? Então, toda a produção dessa energia. Tanto que o coração, para você ter uma ideia, a energia cardíaca em si, todo o processo metabólico cardíaco, ele vem de 80% de lipídios. Olha que interessante. A gente fala sempre em glicose, né, o processo do ATP e tudo, mas é muito interessante. Então, o coração, tá, é fundamental, tem que ter um cuidado extremo com ele. Né? Então, a parte da respiração faz com que você module. Nas câmeras cardíacas, né, processo de átrios, ventrículos, você consegue fazer um equilíbrio. Tem várias cardiopatias hoje aí que pode ser tratada, tá? Eu trato aqui muito isso,
com as técnicas do yoga terapia. Claro que tem todo um processo, alimentação, né, os medicamentos que eu tenho da Índia, mas assim, tudo de uma forma natural. Porque quando você otimiza a sua fisiologia, o organismo se cura. Então é bem interessante isso. Então no exercício, o que a gente tem que fazer? É bom, né, um anti-estresse? Sim, se ele tiver uma dose correta. E se você também está fazendo exercícios que você gosta. Muitas pessoas falam para mim aqui, mas eu não gosto de fazer tal coisa. Então eu tento adaptar. O que você gosta? E a pessoa fala, né? Então eu falo, então tá. Agora, então o excesso vai dar problema. A falta também dá problema. Então é o equilíbrio, né? Então tem que ser feito dessa maneira. Perfeito, essa é uma das bandeiras que a gente tem aqui. A gente tem algumas que são mais queridas aqui no Treine Sem Dor e a gente fala muito sobre isso. Sobre como é importante que, primeiro, a gente faça, que a gente consiga escolher um exercício que a gente gosta. Tentar entender também se você não gosta de um determinado exercício, por que você não gosta, porque pode ser que seja algum paradigma que você tem na sua cabeça, alguma coisa que você acha que você deve fazer de determinada maneira, mas não necessariamente precisa ser daquela maneira. Às vezes é alguma sensação que é ligada àquele exercício que ela não necessariamente precisa acontecer. Então, a Júlia sempre fala isso, que é bem interessante, né? Que o exercício físico, ele pode ser o remédio, como pode ser veneno. Exatamente. Tudo depende, é a dose. E também, exercício físico é bom, mas nem todo exercício é bom para todo mundo. Né? Exatamente. Isso aí. Muito bem. E aí me conta uma coisa. É possível, então, como a gente já falou, é possível que a gente potencialize aí os resultados que a gente tem durante a nossa prática de exercício físico com a respiração. Mas como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode usar a respiração para ajudar a gente aí no exercício físico? Tá, legal. Então, por exemplo, as pessoas podem estar escutando a live, não sei se tem fumantes aí. Mas olha, não adianta nada eu passar um exercício respiratório, a pessoa é fumante e fala, não, vou potencializar, né? Então é um conjunto de fatores, então tem que levar bem em conta, né? Ainda mais 4.700 substâncias mais ou menos químicas. Então, mas a grosso modo falando, trazer a consciência, tá? Faça um teste aí, o final de semana tá aí, saem para dar uma caminhada e tente se focar assim, concentrar mais na respiração nasal, tá? E abdominal, tá? Isso é muito importante. Então, que nem na corrida, né? Eu faço pouca corrida, mas quando eu faço ela sempre respirando pelas narinas, a inspiração e a expiração. Eu não uso a boca. Eu vejo, né, alguns conceitos, alguns paradigmas, mas nós yogis temos uma linhagem diferente na questão da respiração, tá? Mas se você começar a respirar profundo, suave, pelo abdômen, pelas narinas, tá? Toda a fisiologia vai ser otimizada. Você pode ter certeza disso. Você vai começar a se sentir mais calmo, tranquilos, vai vir mais ideias para projetos, a energia vital vai aumentar drasticamente. Você vai fazer um favor para as mitocôndrias, tá? Então vai ser muito bom essa detox. Mas um exercício bom é o que eu passei ontem, né? Vocês, pode ser na hora de deitar, não tem problema, mas pode ser numa cama ou pode ser numa cadeira, no trabalho mesmo. Coloca as mãos no abdômen, porque isso traz uma consciência, que a respiração tem que partir dali. Então começa a fazer uma inspiração suave e profunda. Suave e profunda. Provavelmente à noite, se vocês fizerem isso, vocês vão dormir muito rápido. É que nem contar o carneirinho, quando as vovós davam para nós. Conte carneirinho até 1000. Chegar uns 50 e dormia. Então, tem essa capacidade. Então, o teu sono vai melhorar também. Consequentemente, a tua atividade física no outro dia e a disposição vai ser diferente. Tá? Isso a grosso modo falando. Mas eu vou dar uma técnica, que eu passei ontem também. Trancando a narina, tá? Suave e profundo, fecha os olhos. Procura fazer uma inspiração suave e profunda pelo abdômen. Tá? 20 vezes de um lado, depois troca 20 vezes do outro. É muito importante. Você que está estudando, você que está fazendo mestrado, doutorado, se você pegar o hábito de antes de começar os estudos, fazer essa respiração, pode ter certeza que o sucesso vai chegar rápido. Muito bacana. A Júlia fez uma pergunta aqui bem interessante. Ela escreveu assim, ó. Qual a diferença da respiração pela boca e pelo nariz? Porque você muito bem colocou que... Conta aqui pra gente.
Eu acho que muitas pessoas acham que elas precisam inspirar pelo nariz e soltar pela boca, que essa seria uma respiração adequada. Você falou que é melhor a gente respirar pelo nariz e soltar o ar pelo nariz, né? Exato. Até mesmo porque é aonde a gente foi feito para respirar, para entrar e sair pelo nariz. Mas então, qual que é a diferença aí entre respirar pela boca e pelo nariz? Tá, primeiro eu vou fazer uma piadinha que eu adoro muito, tá? Se a boca fosse feita para respirar, seria chamado nariz e não boca, né? Então, pô, é assim. Agora, sim, anatomicamente falando, tá? A estrutura das mucosas, tá? Então, todo o nosso processo laringe, faringe, esôfago, enfim, tá? Ela não foi projetada para você fazer respirações por ela. Salvo em questões que às vezes a pessoa tem algum problema, desvio de septo, que dificulta, alguma coisa assim. E também em certos exercícios respiratórios, tá? Que você vai fazer uma respiração pela boca, por exemplo, esse aqui, né? Que a gente usa muito, ó, né? Mas ele tem um propósito, então que é bem diferente. Mas no habitual, no normal, não é recomendado, tá? Então a estrutura, os pelos, as camadas, né? Todos os nossos tecidos ali na parte da histologia, a gente usa então a respiração, até para a questão do ar, né? Está muito frio, você vai filtrar, né, esse ar, ele não pode chegar de qualquer jeito aqui, vai dar problema, começa então a dar amidalite, começa a dar um monte de problemas respiratórios, gripes, você se predispõe, né, a certas patologias. Então o ideal é a respiração. O que acontece é que as pessoas estão acostumadas só a respirar normal, né? Eles não estão acostumados a puxar, como eu vou respirar pela uma narina, né? Como eu vou respirar pela outra narina? Como que eu vou, né, prender o ar por tantos segundos? Isso é possível. Então, se você faz isso, você vai melhorar muito a sua saúde. Vai por mim. Eu até sou a maior prova disso. Travou aqui um pouquinho para mim, eu não sei se travou para todo mundo, mas agora destravou. Você pode fazer um resuminho disso que você explicou para a gente agora, que você falou da narina, de puxar só por uma narina, e um resuminho rápido. Isso, as pessoas estão acostumadas, estão acostumadas a respirar sempre pelas duas narinas, né? Nasceu e vai morrer daquele jeito, não é assim. Eles têm que entender, eu sei que não é parte da nossa cultura, isso os orientais sempre souberam. Então, quando você começa a fazer variações da tua respiração, você começa a atingir áreas cerebrais diferentes, né? Então, se você não está muito ligado, se está numa área, por exemplo, muito emocional, se você respirar corretamente, você vem para uma área mais racional, ou o contrário, né? Então, o efeito no cérebro é muito interessante. Muito bacana. A Marisa fez uma pergunta aqui, que ela vai um pouco junto da próxima pergunta que eu tinha aqui, que é: quais as implicações que uma deficiência respiratória, como o desvio de septo, podem causar? Há várias, né? Desde dores de cabeça, sinusite, casos de rinite também, enfim, congestão nos ouvidos, tá? Então, vários problemas. Dificuldades até para subir escadas, né? Então vai exigir muito. Então, por exemplo, que nem uma pessoa que tem um colesterol muito baixo, tá? É difícil para ela fazer atividade física. Você pode ver que ela tem um débito nisso. Então é um conjunto de coisas. Todo o organismo, né, de forma geral, vai ser prejudicado. Então tem que procurar o seu médico, tá? Ver um tratamento adequado. Enfim, é o que a gente recomenda, né? Ver qual que é o seu caso. Mas traz vários problemas, então tem que tomar um pouco de cuidado. E a gente tem que sempre, como você muito bem colocou, o que tem que sempre fazer é fazer uma avaliação e ver qual que é o teu caso. Se é uma coisa muito grande, né, que precisa realmente de uma intervenção cirúrgica, ou se é alguma coisa menor, que de repente os impactos da cirurgia vão ser piores, porque tudo isso é um outro conceito muito interessante da gente pensar. Tudo tem um risco, né? Sim. Tudo tem risco. E a gente pode ter efeitos, a gente tem efeitos positivos e negativos. A nossa vida é feita por a gente tentar encontrar as soluções onde os benefícios superam e muito os malefícios, né? Então é importante a gente ter esse balanço e essa visão, né? Exatamente. E uma coisa legal que eu vou abrir aqui, eu estava conversando com a Paula hoje e foi muito legal, a gente tocou nesse assunto, que é a questão de as pessoas têm que aprender a se alimentar de oxigênio, né?
E as pessoas acham que é no automático. Ah, nasceu, vamos embora, tá aí, estamos respirando. E não é assim que funciona. Então a gente pode se alimentar, pode nutrir os tecidos. Porque o que acontece? O que é o envelhecimento? O envelhecimento nada mais é do que uma deficiência mitocondrial. Então, o que é o câncer? O câncer é uma doença mitocondrial. Tá? Então, se para falar assim, basicamente, mas geralmente todos os problemas nossos têm fundamento junto nessa questão mitocondrial. Então, quando você começa a otimizar e respirar profundamente, e carregar de prana, energia vital às células, né, o que acontece? Você começa a mudar a tua saúde drasticamente. Então, eu tenho um período, por exemplo, que eu sempre me alimento todos os dias, num horário específico, que até o horário da madrugada é importante para quem quer respirar bem, desse oxigênio, né? E isso traz resultados muito bons. Até a fome diminui, de comida sólida, né? Tem casos até de yogis que não se alimentam de alimento sólido há muito tempo, né? Para vocês pode parecer estranho aqui para o lado do Ocidente, mas a gente sabe que funciona assim, né? E então o Dr. Mohan, quando estava aqui, o Dr. Mohan foi um médico ayurvédico, eu vivi com ele 21 anos, então aprendi alguns segredinhos com ele de saúde. E ele chegou a um ponto que o Dr. Mohan ele nem se alimentava mais. O Dr. Mohan ele nem dormia mais, né? Isso todo mundo que está aqui, que conheceu ele, já sabia disso. Ele estava sempre alegre, né? Só que ele ficava me chamando de madrugada para ir conversar com ele. E eu tinha que dormir um pouquinho, né? Mas eu quero dizer o quê? Porque ele tinha técnicas de exercícios respiratórios que ele conseguia, né, modular todo o organismo dele. Então isso aí, olha que interessante. Então, para o futuro aí, quem sabe, pesquisas já estão chegando, inclusive em Harvard, que eu estou sabendo já. Muito legal. E sabe que você falou uma coisa um pouquinho de tempo atrás. Aqui no Treine Sem Dor, a gente sempre fala sobre a importância de se preparar para o exercício. A gente usa muito a palavra aquecimento, mas a palavra aquecimento, ela remete em subir a temperatura, e não é muito bem isso que precisa acontecer. O que precisa é você preparar os seus tecidos, preparar o seu corpo para a atividade que você vai executar. Com certeza. A respiração, né, quando a gente começa a fazer esse exercício físico, a gente tem um aumento da demanda de oxigênio, que ela vai permanecer aumentada. Se você continuar aumentando a intensidade, ela vai cada vez aumentando mais. E depois que você para de fazer exercício físico, ela não cai imediatamente também. Ela vai caindo progressivamente. Ela tem uma queda mais importante no primeiro momento e depois ela vai caindo progressivamente. Então, seria importante a gente ter essa mesma mentalidade de fazer uma preparação também da nossa respiração para o exercício físico? Com certeza, que bom que você falou isso, tá? É uma técnica que eu sempre utilizo. Eu tenho uma paixão pelas artes marciais, eu pratico ela desde os 9 anos de idade. Então, eu sempre faço esse tipo, vamos dizer assim, de aquecimento, né? Na verdade, é uma preparação, né? Uhum. E, com certeza, né, através de respirações profundas, até de repente um dia dá para a gente fazer, sei lá, algum processo diferente, até para demonstrar, né, para as pessoas aqui, né, de respiração. E bem legal. E então, assim, sim, com certeza, né, as pessoas devem fazer. Se elas não souberem o que fazer exatamente, façam respirações profundas pelo abdômen e pelo nariz. Já é grande coisa. Bem suave, profundo. 15, 20 vezes. Né? Isso vai melhorar até o nosso fogo digestivo, que é muito importante, né? O nosso estômago é fundamental esse fogo digestivo para ter uma boa qualidade na atividade física. Muito interessante. E também, no processo de reparo, a respiração também vai ser extremamente importante no pós-exercício, né? Tem alguma coisa, a gente pode repetir essa questão de uma respiração suave, profunda, como você falou, no final do exercício, ou no final do exercício a gente precisa de algum outro estímulo que seria um pouco mais interessante? Lembrando sempre que aqui a gente está falando em linhas muito gerais, né? Mas em linhas gerais, né? Como que isso poderia ser feito? Certo, claro, é cada caso um caso, né? Mas com certeza, durante o exercício você pode fazer também, né? Tem uma metodologia, pelo menos eu utilizo essa metodologia. Eu nunca procuro, nos meus exercícios, deixar o coração
ficar, vamos lá, disparado, como todo mundo fala, né? Eu procuro controlar ele sempre, né? Esse é um segredo da saúde, você manter o teu ritmo cardíaco mesmo em exercício, tá? Não é fácil, mas é possível. Agora, quando acabou a atividade, é muito bom exercícios respiratórios e também a pessoa deitar de barriga para cima, tá? Se tem alguma dificuldade, coloca uma almofada nos joelhos ou atrás aqui, mas é muito importante que faça novamente uma respiração abdominal e profunda, né? E nasal. Isso vai trazer toda, né, uma reabilitação mais rápida. Tanto que vocês recomendam o que no exercício? Que não se deve fazer exercício, tem que ter um período de descanso, não tem? Para o corpo poder começar de novo. Tá? É a mesma coisa, né, na respiração. Então a respiração pode ajudar, deve ajudar, tem que ajudar. Então a recuperação dos tecidos é bem mais rápida, com certeza. Muito bem. Aqui, a Kika Meloto perguntou aqui, como a respiração atua sobre o sistema neurológico? Perguntou. Bom, eu tenho vários pacientes, eu e a doutora Daniela Fiorese trabalhamos aqui no Instituto Ananda, direcionado nessa questão da neurociência, né? Nessa questão ligada à meditação. Então, todos os processos respiratórios, eles fazem um bem tremendo na nossa fisiologia cerebral, né? Tanto que tem exercícios de pranayamas que você consegue massagear o cérebro. Olha que interessante isso. A gente fala tanto em fazer musculação, exercício para o corpo, mas tem exercícios que conseguem fazer todo o massageamento, né? Então as nossas meninges, elas também são beneficiadas e consequentemente a irrigação cerebral é muito grande, áreas que não são tão estimuladas, né? É a questão da neuroplasticidade cerebral, caminhos neurais, que é onde a gente tem a questão toda daquela nos paradigmas e toda aquelas mudanças que precisam ser feitas, a parte emocional, né? Então a gente acaba ensinando sempre para os nossos pacientes uma sequência de exercícios, claro, de acordo com o biotipo de cada um e a necessidade, né? Esses exercícios para dar esse clareamento mental. Então a pessoa começa a se sentir jovem, começa a se sentir inspirada, né, para fazer as coisas. Então começa a mudar toda a fisiologia cerebral dela, né? Então eu tenho pacientes aqui com câncer e nós usamos, até que eu chamo exercícios respiratórios, os pranayamas, eu chamo até de um tipo de ozonioterapia, né? Porque é muito bom, é fantástico. Então para o cérebro é excelente. E se você está com um cérebro potente, tá? O que é você ter 80, 90, 100, 150 anos? Né? A nossa biologia é nada para ter 120, 130 anos, ou mais. É verdade. E Kika, vale a gente também ressaltar que o exercício físico é um fator que também vai fazer toda a diferença ali no sistema neurológico. Que enquanto você está fazendo o exercício físico, você libera uma série de hormônios também que vão fazer muito bem para o seu cérebro. Então, além de toda essa questão da respiração, uma boa nutrição é adequada para que você tenha um sistema neurológico que esteja bem potente, saudável, e o exercício físico também vai ajudar. Então, o sono também ajuda. Então, o casar de todas essas coisas é que faz uma história de extremo sucesso, né? Exato, a gente consegue potencializar também, né, a questão dos neurotransmissores, né, que é muito importante. Então, toda a conexão sináptica, todo o processo, né, de ligação de pensamento, raciocínio rápido, é muito importante quando você otimiza isso. Isso falou da nutrição, né? Olha que interessante. Então, se você tem minerais corretos, né, um aporte bom de iodo, né, de iodeto, e você tem a questão vitaminas, o ômega 3, que é muito importante, né? Nossos olhos necessitam muito de ômega 3. Então você imagina tudo isso, né, a nível de moléculas associado com uma respiração correta. Não tem como, uma mente brilhante. Exatamente, muito legal. Agora a gente já está se encaminhando aí para o final dessa nossa conversa. Deixa eu só ler o comentário da doutora Daniela, sua parceira lá no Instituto Ananda, né? Psicóloga. Então ela diz aqui, ó, exercícios respiratórios auxiliam muito os processos cognitivos dos pacientes que acompanhamos. Eu não tenho dúvida disso, realmente uma boa respiração é essencial. Agora, eu gostaria que a gente falou tanto sobre respiração correta, boa respiração, que ela vai te trazer bons resultados, a gente falou sobre os benefícios,
mas eu acho que as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade até de identificar quando elas não estão com uma respiração correta. A gente fala aqui no Treino Sem Dor, às vezes que às vezes a gente ensina as pessoas o que é o sentimento, por exemplo, de uma contração muscular. Sim. E às vezes as pessoas podem pensar assim, gente, mas eu sei o que é um músculo se contraindo. Vocês ficariam surpresos com a quantidade de pessoas que a gente acompanha, tanto eu na minha prática clínica, quanto a Júlia com os clientes dela, de pessoas que às vezes não têm a percepção de contração muscular ou não conseguem contrair, ou às vezes nem sabem direito o que é o sentir de uma contração muscular. Então, a minha pergunta é, como que uma pessoa, quais seriam os sinais que uma pessoa poderia começar a parar para pensar assim, poxa, eu acho que eu não estou respirando de maneira adequada? Olha que interessante, por incrível que pareça, tem várias pessoas que já estão contraídas e não sabem, né? Tem vários músculos que já estão contraídos. Então, na questão do yoga, vou falar dele porque, né, é minha experiência. Ele tem a capacidade de relaxar todos os músculos. Tá? Então, isso é muito interessante. Eu até brinco que as pessoas chegam aqui e começam a perceber músculos que eles nem imaginavam que tinham, né? Mas uma coisa interessante, sempre que tiver um período, você tem que trazer essa consciência. Por isso que eu falo, a luz da consciência, o aqui e agora, é muito importante. A pessoa fica, às vezes, pensando lá o que vai fazer ou não, e ela se perde nessa questão da respiração e desses músculos contraídos e tudo. E uma dica boa sempre, se vocês já entenderam a respiração abdominal e nasal, na dúvida, coloca sempre a mão no abdômen, mesmo caminhando, indo para uma loja, vendo uma vitrine, alguma coisa, ou no ônibus, e faça assim, pô, será que eu estou respirando correto? Esse é o nosso termômetro. Quando você bota a mão, o cérebro na hora capta e sabe fazer essa distinção. E aí você vai ver, pois é, não está mexendo aqui. A outra mão tu bota no peito, vai falar, nossa, está mexendo aqui. Então você já começa a ver que a respiração está diferente. Então, as mãos é muito importante. Chega um ponto, depois de tanta prática, você não precisa mais das mãos. Aonde quer que você esteja, você vai sentir que você está respirando corretamente. Só que aí, a vida mudou já totalmente. Muito bom. Então, a gente agora realmente estamos aí nos minutos finais e eu gostaria de passar a palavra para você, para que você pudesse aí fazer, de repente ficou faltando alguma coisa, as suas considerações finais sobre esse tema que foi riquíssimo de respiração e exercício físico. É uma pena porque o tempo é muito curto, né? Eu acho que vai ter que fazer uma palestra aí quando tudo ficar normal, aí vai ser melhor. Mas assim, vocês entendendo essa questão da respiração, esse exercício parece insignificante, mas não é, tá? Eu atendi uma moça esses dias do Rio de Janeiro, ela entrou em contato comigo, e ela falou assim, ó, estou começando a prática da meditação, o que você me indica? Eu falei assim, antes de eu te dar a técnica correta da meditação, o que você vai fazer? Você vai fazer esse exercício que eu passei para vocês. Você vai deitar, vai colocar as mãos na barriga, você faz por 7 dias. Em 7 dias, você vai dizer o que aconteceu. E ela falou para mim assim, bom, eu fiz, e o resultado foi surpreendente. Tá? Aí eu acabei passando a técnica da meditação. Então eu fiz uma preparação para ela. Então ela disse que melhorou o trabalho, melhorou até os relacionamentos dentro de casa. Olha que interessante isso. E todos nós temos esse acesso. O Criador deu para a gente isso. Nós temos que acessar. E uma parte da minha missão é justamente isso. Levar vocês até esses segredos. Que são muitos. Mas eles estão aqui. E são fantásticos, né? A gente tem que se aproximar mais desses conhecimentos que estão aí há milênios e a gente acabou se afastando. Aí agora a gente regressa, né, para esse conhecimento. A gente está cada vez mais se voltando para isso. Na outra live eu comentei a Ayurveda nos últimos 10 anos, a quantidade de artigos científicos publicados em revistas internacionais aí aumentou, nossa, mas um boom assim nos últimos 10 anos, porque realmente a gente está tentando recuperar esse conhecimento e é importante que ele realmente venha para nos auxiliar, por favor. O que é interessante nisso, quero deixar bem claro, ele tem mais ou menos os ensinamentos da medicina ayurvédica, os textos sagrados clássicos, aí por volta de 8.000 anos. Então nós não podemos jogar fora isso aí. A gente tem que aproveitar. Então, essa questão da pandemia também favoreceu bastante a prática da medicina ayurvédica. As pessoas têm uma visão muito errada da medicina ayurvédica, né? Na Índia é completamente diferente.
tá? Você tem cirurgia, você tem otorrino, você tem pneumologia, você tem as áreas médicas clínicas, igualzinho que tem aqui na alopatia, né? E uma coisa que vou aproveitar o espaço, as pessoas têm que agora começar a mudar o conceito, porque uma nova força vem surgindo, tá? Que vai tomar conta do planeta inteiro. E de paz, vitalidade, bem-aventurança, tá? E as pessoas têm que parar com o termo alternativo, né? Uma medicina que está há 8.000 anos, como que vai ser alternativo? Nossa alopatia tem aí nem quase 200 anos ainda, né? Então isso é interessante. Então temos que começar a rever as coisas, quebrar paradigmas e trazer coisas que realmente vão fazer um bem para a sociedade. Então essa é a minha missão, trabalhar para todos vocês. Só isso. Só isso, só isso. Eu vou deixar aqui, pessoal, já um convite feito para você voltar aqui para a gente falar sobre meditação e o exercício físico. E por que que eu quero? Comentem aí se vocês querem esse tema. Tem muitos atletas internacionais, atletas de ponta, bodybuilders, que estão fazendo uso de técnicas de meditação durante a prática de exercício físico para potencializar os seus resultados e tudo mais. Então, aqui eu já fico o meu convite para você voltar mais uma vez para a gente conversar sobre esse tema. O que você acha? Com certeza. Por quê? Porque assim, ó, eu luto pela verdadeira meditação, tá? A meditação dos yogis. Eu tive a oportunidade, né? Sou de uma linhagem de yogis altamente reconhecidos, realizados, e eu trabalho com a medicina Shida também. Nós vamos voltar a falar. Isso aqui nem entrou no Brasil ainda, então não vou fazer confusão na cabeça de vocês. Mas os Shidas são yogis, e esses yogis desenvolveram a medicina yogi, juntamente com a meditação Shida. Tá? Então, no Brasil, não conheço, tá, nenhuma pessoa que trabalha com essa linha, com essa frequência da meditação Shida. Elas são meditações altamente avançadas que trazem um resultado incrível. Tá? Então, tem várias linhas de meditações que a gente vê por aí. Mas o que eu ensino é exatamente a meditação dos grandes mestres yogis dos Himalaias. Então, com certeza, tenho o maior prazer em estar com você e falar para todo mundo sobre meditação científica. Então, combinado. Eu quero te agradecer imensamente por essa participação, mais uma vez, sensacional. Espero que tenha aí esclarecido as dúvidas de todo mundo. Muitíssimo obrigada por você estar participando aqui com a gente.